pensava, essa é a mulher com quem vou passar o resto da minha vida. Ela é uma pessoa muito especial. Ela é cheia de amor divertida e tem um ótimo senso de humor. E tem... O longo casamento de Barry Gibb com Linda Gray conquistou corações, tanto quanto seu estilo inconfundível e suas canções com os Bee Gees. Nos momentos bons e ruins, o amor deles perseverou. No entanto, muitos especulam sobre a vida privada de Barry e sua esposa devido à relação entre eles, apesar do amor eterno. A verdade sobre o casamento de Barry Gibb finalmente veio à tona. Muitos ficaram chocados quando Barry revelou detalhes há muito tempo ocultos sobre sua vida e a de sua esposa. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esses segredos e vemos esse casal extraordinário sob uma nova perspectiva. Seus primeiros anos e ascensão à fama devem ser revisitados antes de mergulharmos em seus segredos há muito guardados. Nascido na ilha de Man, Barry Allen Crompton Gibb veio ao mundo em 1º de setembro de 1946 na maternidade Jane Cruckle, em Douglas. A família Gibb era originária de Manchester, Inglaterra. Hugh e Barbara Gibb eram seus pais. Há uma mistura diversificada de ascendência inglesa, irlandesa e escocesa na árvore genealógica de Barry. Hugh Gibb Sr., avô de Barry, nasceu em 1892 em Lanarkshire, na Escócia, e Leslie Evans é a irmã mais velha de Barry. A morte trágica do irmão mais novo do pai de Barry, ainda na infância, inspirou a escolha de seu nome do meio Allen. Desde cedo, Barry trilhou seu caminho no mundo da música. Ele cresceu rodeado por música, pois seu pai era baterista. Seu sucesso posterior no ramo da música foi grandemente influenciado por essa experiência formativa. Embora o famoso inventor fosse originalmente Samuel Crompton, seu nome do meio Crompton foi escolhido para homenagear um dos ancestrais de sua família, Sir Isaac Crompton. Barbara permaneceu em casa para cuidar de Barry e Leslie Evans, irmã mais velha de Hugh Gibb, enquanto Hugh se apresentava como baterista em vários hotéis de Douglas. Como qualquer família, os Gibbs tiveram seus altos e baixos durante os anos de formação em Douglas. Um acidente que afetou gravemente os primeiros anos de vida de Barry aconteceu quando ele tinha cerca de 2 anos. Barry, sempre curioso, certa vez estendeu a mão e derrubou um bule de chá quente que Barbara estava colocando sobre a mesa. Após sofrer uma queimadura grave com o chá quente, ele passou quase 3 meses no Hospital Nobles, se recuperando. Os primeiros anos de vida de Barry foram marcados por um ambiente familiar acolhedor e pelo apoio constante de sua mãe, apesar desse evento traumático. A família Gibb mudou-se para uma nova casa em 1949 no número 50 da rua St. Catharines, em Douglas. Essa mudança foi um marco, pois marcou o início de uma nova era para a família Gibb. Os irmãos Gibb Robin e Maurice, gêmeos mais novos de Barry, foram acolhidos pela família ainda naquele ano, em 22 de dezembro de 1949. A família Gibb ficou radiante com a chegada dos gêmeos e Barry ganhou 2 irmãos mais novos para compartilhar a infância. Como os gêmeos Gibb ainda eram bebês, a família mudou-se mais uma vez, desta vez para Smedley Cottage, em Spring Valley, Douglas. Eles permaneceram na nova casa por alguns anos e Barry, que ainda era bem pequeno na época, continuou a se desenvolver normalmente. Em 4 de setembro de 1951, poucos dias após seu 5º aniversário, Barry começou sua escolaridade formal na escola Bratton. Para Barry, esse foi um ponto de virada significativo em sua carreira acadêmica. A família Gibb mudou-se novamente em 1952, desta vez para uma casa em Williston, no número 43 da Snell Road. Nos 2 anos seguintes, a família Gibb residiu ali e Barry continuou seus estudos na Tynwald Street Infant School.
Barry estava preparado para um novo desafio acadêmico quando completou 7 anos em 1953. Um momento decisivo em seu desenvolvimento intelectual ocorreu quando ele se matriculou na Desmond Road Boys School. Barry e seus irmãos receberam apoio da família durante esses anos de formação enquanto se adaptavam a um ambiente em constante mudança. Outra grande mudança para a família Gibb ocorreu quando Barry estava prestes a completar 9 anos, desta vez de Douglas para Manchester. Com essa mudança, Barry deixou a tranquilidade da ilha de Man e entrou em uma cidade agitada, marcando uma grande transformação em sua vida. Mudar para um lugar novo foi difícil para Barry, mas ele nunca perdeu de vista seu amor pela música. Barry, ao contrário da maioria dos meninos da sua idade, tinha pouco interesse em brincar com brinquedos ou outras formas convencionais de diversão infantil. Pelo contrário, sua paixão pela música o consumia completamente. Conte-me algo novo sobre Barry e sua esposa e como ele começou formalmente sua carreira musical. Para descobrir, continue assistindo. O extraordinário comprometimento de Barry Gibb com a música começou cedo. Enquanto a maioria das crianças da sua idade se contentaria em brincar com seus brinquedos ou participar de outras atividades típicas da infância, Barry tinha os olhos voltados para uma carreira na música. Desde pequeno, seu amor pela música transparecia e ele dedicou sua vida a cantar e tocar instrumentos. Quando Barry fez amizade com outros garotos que também eram apaixonados por música, ele embarcou em uma séria aventura musical. Em vez de se envolver em atividades típicas da infância, como jogar videogame ou sair com os amigos, seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, e alguns amigos próximos optaram por se concentrar em seus talentos musicais. Eles passavam tempo juntos, cantavam e fantasiavam sobre formar sua própria banda. Barry, seus irmãos e vários amigos criaram uma banda de skiffle chamada The Rattlesnakes em 1957, quando Barry tinha 11 anos. O skiffle, um estilo que combinava jazz, blues e folk, era muito popular no Reino Unido naquela época. Barry era o vocalista principal e guitarrista de slide do The Rattlesnakes, com Robin e Maurice contribuindo com vocais e violões. Paul Frost e Kenny Horks, dois amigos da vizinhança, também participavam com vocais. Quando Barry e seus irmãos quiseram ser músicos, o pai deles apoiou totalmente a ideia. Ele viu o potencial deles e ficou feliz em ajudá-los a alcançar seus objetivos. A primeira apresentação pública do grupo aconteceu em um pequeno teatro em dezembro de 1957, acompanhados pelo pai de Barry. A ideia original era que o grupo fizesse dublagem de músicas, um passatempo popular entre os jovens da região naquela época. Infelizmente, nem tudo correu como planejado. Eles pretendiam tocar um delicado disco de 78 rotações por minuto, mas ele quebrou a caminho do local do show. A apresentação de dublagem que haviam planejado foi arruinada por essa tragédia inesperada. Os rapazes foram obrigados a cantar ao vivo sem o auxílio de uma faixa pré-gravada. Essa circunstância, que a princípio parecia ser um obstáculo, acabou se revelando uma feliz coincidência. Barry, Robin e Maurice corresponderam às expectativas quando tiveram que cantar ao vivo. A apresentação espontânea deles foi muito bem recebida pelo público e eles fizeram uma performance incrível. Barry e seus irmãos se inspiraram a seguir carreira na música depois de verem a resposta entusiasmada da plateia. Eles perceberam que tinham um talento único para compor canções. A trajetória musical deles atingiu um ponto de virada durante esse evento, deu a Barry e seus irmãos a confiança necessária para seguirem suas carreiras de cantores e atores. Eles conseguiram lançar suas carreiras musicais graças à popularidade dessa apresentação, graças aos comentários encorajadores e à emoção de tocar para uma plateia. Barry e seus irmãos continuaram aprimorando suas habilidades musicais e trabalhando para alcançar o objetivo de se tornarem músicos profissionais. Mas será que esse grupo conseguiria manter o sucesso ao longo do tempo? Para descobrir, continue assistindo.
A banda passou por diversas mudanças em maio de 1958, pouco depois de seu primeiro show de sucesso. Enquanto o resto da banda seguia em frente, Barry e seus irmãos se recusaram a deixar que essa derrota os detivesse. Inspirados pela resposta positiva à sua primeira apresentação e pelo amor comum pela música, eles persistiram na busca de seus objetivos. Na trajetória profissional de Barry Gibb, as primeiras experiências com os Rattlesnakes foram significativas. A incrível carreira musical deles foi moldada pelos obstáculos que superaram como o disco riscado e pelas vitórias que saborearam como a triunfante apresentação ao vivo. Os três irmãos Gibb decidiram formar uma nova banda após o fim do Rattlesnakes. Uma grande mudança na vida dos irmãos Gibb ocorreu cerca de 3 meses depois do fim do Rattlesnakes, reforçando sua dedicação à criação de música profissional de alta qualidade. Eles deixaram tudo para trás e partiram para Brisbane, na Austrália, determinados a fazer a diferença através da música. Os irmãos Gibb começaram a tocar em clubes locais de Brisbane, onde conquistaram o público com suas performances emocionantes e harmonias vocais. Por cerca de 2 anos, eles se dedicaram exclusivamente a aprimorar suas habilidades e aperfeiçoar suas apresentações. Após muito esforço, eles conheceram Bill Good, uma figura importante no cenário do entretenimento local, e suas carreiras decolaram. Em 1960, os irmãos tiveram a oportunidade de se apresentar no autódromo local de Radcliffe, graças a Bill Good, que ficou impressionado com o talento natural deles e reconheceu o imenso potencial em suas performances. Bill Gates, um radialista de Brisbane, foi outra pessoa a quem ele os apresentou. Eles se apresentaram em resorts luxuosos no litoral de Queensland e fizeram aparições em programas de televisão. Suas carreiras decolaram depois que Barry enviou algumas de suas composições para Cole Joy, uma figura importante na cena do rock australiano. Depois de ver os irmãos Gibb tocarem, Cole Joy ficou tão impressionado que os ajudou a conseguir um contrato de gravação com a Lydon Records, subsidiária da gravadora de festivais, em 1963. A ascensão meteórica dos irmãos Gibb à fama no mundo da música começou em 1960. Eles alcançaram o estrelato após o lançamento de um álbum de estreia fantástico. Suas carreiras chegaram a uma encruzilhada após 10 anos de sucesso crescente e constante. O lendário apelido Beijing, que passou a ser associado a Barry e à banda de seu irmão, foi na verdade ideia de Bill Gates. Ele percebeu o potencial das músicas inovadoras da banda e ficou cativado por sua originalidade. Assim que mudaram o nome, os irmãos Gibb começaram a atrair muita atenção dos fãs de música. Como resultado, os dois se separaram temporariamente e Barry Gibb seguiu carreira solo na música. Os irmãos se reconciliaram e continuaram a compor música popular juntos por um longo tempo após a separação. Mas eles enfrentaram uma última separação e essa foi a última vez que estiveram juntos como grupo. Estima-se que o patrimônio líquido de Barry Gibb ultrapasse os 140 milhões de dólares graças à sua brilhante carreira. Sua carreira solo, seus créditos como produtor e o sucesso com os Bee Gees contribuíram para sua enorme fortuna. Graças à ascensão meteórica dos Bee Gees, à fama e à sua frutífera carreira musical, Barry acumulou uma considerável fortuna. A esposa de Robin Gibb, Duana, recebeu a maior parte de sua fortuna após sua morte. Seus filhos de relacionamentos anteriores receberam uma parte dos 25 milhões de euros restantes. A enorme riqueza que os irmãos Gibb acumularam como resultado de sua música é evidente no legado de Robin. Felizmente, o casamento de Barry parece estar indo tão bem quanto seu trabalho. No entanto, que segredo sua esposa guardava? Continue assistindo para descobrir todos os fatos. O início do romance entre Barry Gibb e Linda Gray foi um evento místico que ele jamais esquecerá. Barry ficou enfeitiçado pelo charme de Linda no instante em que a viu. Segundo ele, foi como se ela o tivesse enfeitiçado, deixando-o fascinado e convencido de que ela
era a pessoa com quem deveria passar o resto da vida. Apesar de mais de meio século ter se passado, o afeto de Barry por Linda permanece inabalável. Ao se casar com ela, ele cumpriu a promessa que fizera a si mesmo há muito tempo, e a história de amor deles é uma inspiração para todos que os conhecem. Barry e os Bee Gees embarcaram em um ano decisivo em 1967, o ano em que começaram sua aventura juntos. Naquela época, o álbum Massachusetts dos Bee Gees havia chegado ao topo das paradas da Billboard e estava causando um grande impacto em todo o país. Na tentativa de impulsionar suas carreiras musicais, Barry e os Bee Gees se mudaram para a Inglaterra após o sucesso inicial. Em setembro de 1967, foram convidados a participar do famoso programa de televisão musical britânico Top of the Pops, uma honra que surgiu durante esse período emocionante. Do outro lado do Atlântico, Linda Gray acabara de ganhar o título de Miss Edimburgo e deveria apresentar o mesmo programa Top of the Pops em que os Bee Gees participariam. A química entre Barry e Linda era palpável desde o momento em que se cruzaram no programa. Enquanto o programa estava no ar, Linda Gray percebeu que Barry não parava de encará-la. A intensidade do momento aumentou quando seus colegas chamaram a atenção para o evidente interesse de Barry por ela. Com um lampejo de confiança, Barry abordou Linda após o concerto e a convidou para tomar chá. O romance entre eles começou com esse gesto inocente de amizade. Ao contrário dos 21 anos de Barry, Linda tinha apenas 17. Barry conheceu Linda quando estava solteiro novamente, apesar de já ter sido casado uma vez aos 19 anos. Seu primeiro casamento havia terminado. Nos 3 anos que se seguiram, o amor entre Barry e Linda se fortaleceu. Durante esse período, eles aprofundaram o conhecimento mútuo e lançaram as bases para um futuro próspero como casal. Casaram-se em 1970, fruto do amor eterno que sentiam um pelo outro, cumprindo a promessa que Barry fizera a si mesmo no momento em que viu Linda pela primeira vez. O longo casamento e a dedicação inabalável de Barry e Linda são provas da proximidade e do amor entre eles. A história de amor deles é inspiradora. Começou com uma aparição casual na TV e floresceu em uma parceria duradoura. Casamentos entre celebridades são notoriamente difíceis e de curta duração, mas o de Barry Gibb e Linda Gray é um exemplo perfeito. Eles se casaram no elegante Keston Hall, em Londres, em 1970, no 24º aniversário de Barry. A história de amor deles começou ali. Naquele dia, iniciaram juntos uma aventura de amor, risos e sonhos que duraria a vida toda. O filho deles, Ashley, atesta mais de meio século depois que o amor entre eles continua tão forte quanto no primeiro encontro. Ashley afirma que os intensos sentimentos de amor entre Barry e Linda sempre existiram, demonstrando que o vínculo do casal é tão forte agora quanto era quando mais jovens. Vários fatores importantes contribuíram para o casamento bem-sucedido de Barry e Linda, que por sua vez formou seu relacionamento duradouro. Steven nasceu em 1973, 3 anos após o casamento. Assim como o pai de Barry teve um profundo impacto sobre ele, e seu irmão Barry também se tornou um exemplo para seus próprios filhos. Stephen, assim como Barry, sentiu um irresistível desejo de seguir carreira na música após observar o exemplo do pai. Stephen começou a ter aulas de piano ainda jovem e continuou a aprimorar suas habilidades, demonstrando um talento natural para a música. Stephen descobriu sua vocação como guitarrista à medida que seus gostos musicais se voltaram para o rock e o metal com o passar dos anos. Ele construiu uma reputação sólida no mundo da música, ao dividir o palco com bandas lendárias como Crowbar, Black Label Society e 58.
A influência do pai de Stephen, que foi um mentor ao longo de sua vida e carreira, é evidente em toda a sua trajetória musical. Seu segundo filho, Ashley, também foi profundamente impactado por Barry. Inicialmente, Ashley não era muito musical, ao contrário de Stephen. No entanto, quando Barry ouviu uma música que Ashley havia composto para sua noiva, tudo mudou. Devido à admiração de Barry pela qualidade da música, Ashley foi incentivada a seguir a carreira de compositora e a se inserir na indústria musical. Barry encorajou seus filhos a seguirem carreira na música e, eventualmente, os três começaram a colaborar em canções e outros projetos. Em 2005, Barry participou do álbum Guilty Pleasures, de Barbra Streisand, marcando uma de suas primeiras colaborações significativas. Barry achou que essa era uma ótima oportunidade para envolver Stephen e Ashley em seu processo criativo, então os convidou. Barry estava animado para trabalhar com o filho, pois via potencial em Ashley, mesmo que Ashley tivesse pouca experiência em compor músicas. A frutífera colaboração musical entre pai e filho começou com esse projeto. O álbum solo de 2015 de Barry and the Now apresentou composições de Stephen Ashley e do próprio Barry ao longo de todas as 15 faixas. A paixão compartilhada pela música transparece plenamente neste trabalho colaborativo. Ao incluir seus filhos em suas atividades artísticas, Barry demonstra seu compromisso inabalável com a família e fortalece seus laços familiares. A experiência de colaborar neste álbum enriqueceu seus relacionamentos profissionais e pessoais. Como família e como colaboradores, a decisão de Barry de envolver seus filhos no processo criativo fortaleceu os laços entre eles. Não só criaram músicas fantásticas juntos, como também consolidaram seus relacionamentos e lançaram as bases para projetos futuros. Barry e seus 2 filhos consolidaram o sucesso de suas colaborações anteriores e continuam produzindo música juntos. Suas parcerias musicais refletem o amor incondicional que sentem um pelo outro e o desejo comum de se expressarem criativamente. Os 3 encontraram felicidade e sucesso na ligação musical da família. No que diz respeito a casamentos de celebridades, Barry Gibb e Linda Grace são um dos raros exemplos de devoção e amor inabaláveis. O fato de terem perseverado juntos através dos altos e baixos da fama, por mais de meio século após o casamento em 1970, é prova da força da sua ligação. Manter um casamento saudável e amoroso, apesar das exigências da fama e da fortuna, é um dos aspectos mais notáveis da relação deles. O fato de o casamento deles ter durado tanto tempo já é uma conquista por si só e um exemplo para outros. O casamento de Barry e Linda tem sido excepcionalmente estável e livre de escândalos em um mundo onde muitos casamentos de celebridades fracassam devido à tentação e ao escrutínio público. O compromisso inabalável que compartilham é um componente fundamental de suas conquistas. Muitas vezes Barry Gibb mencionou como Linda tem sido o porto seguro da família, apoiando-o e aos filhos em todos os momentos bons e ruins. Segundo Barry, a ligação entre eles é genuína, apesar das críticas e rumores em contrário. Ele mantém a convicção de que sua esposa e o relacionamento entre eles são sólidos e refutou repetidamente as acusações de adultério. Até mesmo Barry usou exemplos de sua própria vida para mostrar o quanto eles são dedicados. Há mais de 25 anos, a tenista australiana Iona Gullion fez investidas a Barry sem saber de seu estado civil. Este é apenas um exemplo de tal história. Barry demonstrou sua dedicação a Linda ao recusar o convite de Iona para sua casa. Além disso, ele relembrou o dia em que o ícone de Hollywood, Steve McQueen, tentou conquistar o coração de Linda, levando-a para um passeio de motocicleta. Recordar como ele e Linda permaneceram fiéis um ao outro diante de tais tentações trouxe de volta boas lembranças para Barry.
Todas essas histórias mostram como o amor e o compromisso entre eles têm sido inabaláveis mesmo diante das tentações associadas à sua fama. Os filhos oferecem uma perspectiva diferente sobre os fatores que contribuíram para a longevidade do casamento, complementando os pensamentos de Barry sobre o assunto. O filho mais velho, Stephen Gibb, enviou uma mensagem emocionante pelo Instagram em homenagem ao aniversário de 74 anos de Barry e ao 50º aniversário de casamento. Feliz 50º aniversário para esses dois danadinhos. E feliz 74º aniversário para o meu pai. Steven legendou a foto com seus sinceros votos para os pais, destacando como o vínculo entre eles é mais do que uma jornada pessoal. É uma fonte de orgulho e inspiração para toda a família. As palavras de Stephen demonstram como o casamento de Barry e Linda foi construído sobre uma base sólida de respeito e afeto mútuos. Seu memorial retrata lindamente o vínculo entre eles, mostrando a força que demonstraram ao enfrentar as adversidades juntos e o amor duradouro que sentem um pelo outro. O trabalho em conjunto é outra característica notável de seu casamento duradouro. Embora existam elementos da trajetória de Barry Gibb que possam fornecer pistas sobre o assunto, o interesse do público em especular sobre sua sexualidade só aumentou recentemente. Após a aparição de Barry na cerimônia do Kennedy Center Honors em 2023, os rumores começaram a circular. Conhecido por suas notáveis contribuições para as artes e a música, Barry usou um casaco com um forro colorido em tons de arco-íris para a ocasião. Esse fato despertou o interesse de seus seguidores e da imprensa, levando a questionamentos sobre sua orientação sexual. Assim como Dionne Warwick e Queen Latifah, o casaco de Barry apresenta cores do arco-íris frequentemente associadas à comunidade LGBTQIA+, e que representam diversidade e inclusão. A especulação sobre a orientação sexual de Barry Gibb começou quando ele foi visto usando roupas semelhantes às de outros ativistas LGBTQ mais notáveis. Gibb é uma figura renomada na indústria musical. Analisar a trajetória e a história da imagem pública de Barry Gibb nos ajudará a entender por que esses rumores começaram. Uma declaração de moda ousada que simbolizou uma mensagem de acolhimento e diversidade foi o forro com as cores do arco-íris nos paletós usados na cerimônia do Kennedy Center Honors. O fato de Barry usar as mesmas roupas que Dionne Warwick e Queen Latifah, ambas conhecidas defensoras da comunidade LGBTQ+, levou muitos a questionarem se ele também é LGBTQ+, ou apenas um aliado. Para esclarecer esses rumores, porém, precisamos analisar o passado de Barry Gibb em busca de pistas sobre sua sexualidade. Podemos voltar a 1967 e verificar se algum detalhe levou outros a especularem sobre a orientação sexual de Barry. Fãs de todas as idades cantaram junto com To Love Somebody, um single de 1967 de Barry Gibb e os Bee Gees. Muitos consideram essa canção uma das melhores canções de amor de todos os tempos. O famoso músico australiano Nick Cave chegou a chamá-la de a maior canção de amor de todos os tempos, elogiando seu poder de despertar todas as emoções nas pessoas. Barry Gibb escreveu To Love Somebody em homenagem a Robert Stigwood, seu empresário na época, algo que muita gente desconhece. Stigwood era um ícone da comunidade LGBTQI+, além de um bem-sucedido empresário musical. Como Barry reconheceu em uma entrevista à revista Mojo em 2001, a canção foi uma dedicatória a Stigwood, demonstrando seu profundo respeito pelo homem que teve um impacto significativo em sua carreira. Segundo Barry, a mensagem pretendida pela música é de adoração e não de amor.
No entanto, Barry Gibb deixou claro que o traje com tema de arco-íris era apenas um componente da temática da noite e de forma alguma representava sua orientação sexual. Ele deixou bem claro que sua escolha de roupa tinha o objetivo de refletir o espírito alegre da ocasião e não sua orientação sexual. Será este o fim? O que Barry sentia por Linda Gray, sua esposa? Para descobrir, continue assistindo. Linda Gray, esposa de Barry Gibb, tem sido um porto seguro para ele em todos os momentos, ajudando-o a superar as tempestades emocionais que o perseguiram ao longo de sua longa e frutífera carreira. Embora o início da década de 1990 tenha sido um período de imenso sucesso para a carreira de Barry, também foi uma época de grandes dificuldades. As exigências da fama afetaram Barry e seus irmãos, que começaram a abusar de drogas. Quando o irmão mais novo de Barry, Andy Gibb, faleceu em 1988 devido a problemas cardíacos relacionados ao uso de cocaína, foi uma perda terrível para a família. Barry ficou devastado com a morte prematura de Andy, já que ele havia sido parte integrante da carreira musical dos Bee Gees antes de seu triunfo solo. Linda Gray, sempre presente e solidária, permaneceu ao seu lado durante esse período difícil. Mesmo após a morte de Andy e Barry, ainda enfrentava muitos problemas. Outra perda devastadora ocorreu em 2003 quando seu irmão gêmeo Maurice Gibb faleceu. Um ataque cardíaco foi a gota d'água para Maurice, que tinha um histórico de problemas de saúde decorrentes de sua luta contra o alcoolismo. Graças em grande parte ao apoio inabalável de Linda, Barry conseguiu perseverar durante esses momentos pessoais difíceis. Durante esses tempos difíceis, Barry declarou publicamente que Linda foi uma figura fundamental em sua decisão de não usar drogas. Para ele, ela foi o fator decisivo que o impediu de seguir os terríveis passos de seus irmãos. Aliás, Barry chegou a dizer que a devoção inabalável de Linda à sua saúde ficou evidente quando ela se certificou de que qualquer substância ilícita que ele trouxesse para casa fosse destruída. Houve bons e maus momentos no relacionamento de Barry e Linda, mas eles sempre estiveram presentes um para o outro. Barry Gibb ficou em 38º lugar na lista dos 100 maiores cantores da revista Q em 2007. Ele fazia parte dos Bee Gees, um dos grupos mais vendidos de todos os tempos. Uma citação afirmando que apenas um punhado de artistas, incluindo Elvis Presley e os Beatles, venderam mais discos do que eles, foi incluída em sua entrada para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1997. O sucesso estrondoso veio com a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite. Em 1978, Barry compôs 4 sucessos consecutivos que alcançaram o primeiro lugar nos Estados Unidos, um recorde que permanece até hoje. Em 2002, os irmãos Gibb foram nomeados comandantes da Ordem do Império Britânico, CBII. Em 2018, Barry foi condecorado cavaleiro. A Ordem da Austrália o nomeou companheiro honorário em 2022. Muitos músicos renomados gravaram composições de Barry, e ele possui um catálogo de sucessos que abrange 5 décadas. Entre seus créditos de produção estão Kenny Rogers e Barbara Streisand. Barry Gibb ainda é lembrado e homenageado por tudo o que fez pela indústria musical. Você sabia dessa história sobre Barry e sua esposa? Na sua opinião, o casal é bonito? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agradecemos por ter dedicado seu tempo para assistir a este filme e esperamos que tenha gostado. Demonstre seu apoio inscrevendo-se no canal, curtindo e compartilhando o vídeo.